Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou residente do segundo ano do serviço da neurocirurgia da Unicamp e eu vou dar continuidade ao nosso módulo de cirurgia pediátrica falando de lesões císticas do sistema nervoso central, mais especificamente de cistos aracnoides. Essas foram as referências que eu utilizei para a aula. Então, só como introdução, os cistos aracnoides não entram na classificação da Organização Mundial da Saúde de 2021 de tumores, mas tradicionalmente, quando a gente divide os tumores por histopatologia, uma das classificações são as lesões císticas ou lesões não neoplásicas. Tem alguns tipos de cistos que eu vou chegar a comentar, dentre eles os cistos aracnoides. Outras lesões císticas, só para comentar, seriam o cisto epidermoide, ou colesteatoma primário, que é um cisto de origem de células epiteliais que ficam retidas no fechamento do tubo neural. A teoria de que eles crescem por acúmulo de colesterol, por descamação do epitélio. Em geral, a clínica dele vai ser uma síndrome de pares cranianos por envolver os pares cranianos nas cisternas basais. Pode complicar com meningite asséptica e com malignização, por isso que, em geral, tratamento cirúrgico. O cistodermoide é similar ao cistoepidermoide, mas além do conteúdo dos elementos descritos acima, ele também tem alguns outros elementos, como cabelo, suor, glândulas sebáceas, e, quando ocorre em fossa posterior, pode evoluir com sintomas de efeito de massa. Pode complicar com meningite bacteriana, ou seja, contaminado, infeccioso, também pode malignizar, então, tratamento em geral cirúrgico. E os cistos coloides é de origem desconhecida, mas tem uma parede de tecido fibroso com conteúdo dentro hialoide ou mucoide, pode complicar com hidrocefalia obstrutiva. Então, o tratamento em geral vai ser cirúrgico, ou um shunt, ou também uma terceira ventriculostomia. E agora falar um pouco continuar com os cistos aracnoides, que são o foco da aula. Os cistos aracnoides são lesões congênitas que surgem durante o desenvolvimento da separação da membrana aracnoide. São tecnicamente cistos intra-aracnoides com conteúdo de líquor. Como a gente pode ver aqui na imagem à direita, o conteúdo do líquor é sempre intenso em relação ao líquor das cisternas e espaço subaracnoide. Eles podem apresentar septações e também podem ocorrer no canal espinal. Os locais mais comuns de surgimento de presença de cistos são de fossa média, ângulo cerebelo-pontino, região supracelular, interhemisférico e de fossa posterior. Histologicamente, eles são divididos em cistos simples ou cistos complexos, que podem conter células da neuroglia, epêndima ou outros tecidos. Só por uma questão também de conhecimento, o líquor do conteúdo do cisto tem contagem de células e de proteínas normais, e esses cistos crescem por três mecanismos que são teoricamente descritos: a secreção ativa de células da parede do cisto, um mecanismo de válvula unidirecional ou por gradiente osmótico. A gente também deve conhecer que existem cistos que são secundários a outras afecções, como traumas, infecções, cirurgia, mas que isso não é o escopo da aula agora. Aqui só uma imagem para a gente ver a presença de cistos aracnoides em ressonância de crânio, mostrando isso que eu comentei a respeito do isossinal do líquor, presença no sistema ventricular, com o conteúdo dos cistos aracnoides. Falando da apresentação clínica deles, a grande maioria vai ser assintomática, e os que se tornam sintomáticos, em geral, ocorrem na infância, e isso acontece principalmente pelo tamanho ou pela localização do cisto. Na grande maioria das vezes é um achado incidental na avaliação de algumas outras patologias não correlacionadas, como, por exemplo, num trauma, que uma criança acaba fazendo uma tomografia e encontra o cisto. Falando um pouco da clínica deles, os cistos de fossa média podem complicar com epilepsia, cefaleia e até déficit neurológico, a depender da localização e do efeito de massa que ele estiver exercendo. Os cistos supracelares podem complicar com hidrocefalia, levando à hipertensão intracraniana, crâniomegalia, atraso do desenvolvimento, perda visual, puberdade precoce e alguns outros distúrbios
endócrinos, e essa Bobblehead Doll Syndrome, que é um tremor cefálico que pode acontecer com crianças. E também nos cistos supra- ou infratentoriais, também podem complicar com hidrocefalia, levando a hipertensão craniana, cranomegalia e atrasos de desenvolvimento. O que a gente deve também conhecer é pacientes que, sabidamente, têm cisto aracnoide, que evoluem com uma deterioração neurológica súbita. A gente deve pensar sempre em hemorragia, ou dentro do cisto, ou subdural. Nessa questão do subdural, é por rotura de veias ponte na fossa média, ou por ruptura do próprio cisto. Agora, a respeito da avaliação do diagnóstico, em geral feitos com exame de imagem, tomografia ou especificamente ressonância, e estudos de fluxo licórico para fazer diagnóstico diferencial com outras lesões císticas. A respeito dos cistos de fossa média, os cistos da fissura silviana, a gente tem essa classificação de Gallacy que a gente deve conhecer. Os cistos são divididos em... A classificação é dividida em 3 tipos. A do tipo 1, a gente vai ter um cisto aracnoide biconvexo, que pega somente a ponta do temporal, ponta anterior do temporal, sem efeito de massa. A do tipo 2, ela já vai ter a presença na fissura silviana. E a do tipo 3, ela vai começar a exercer um efeito de massa, deslocando o lobo frontal, o lobo parietal e também podendo haver desvio de linha média. Uma característica interessante é que em cistos maiores a gente pode ver sinais de remodelamento ósseo próximo na calota craniana, que indica a cronicidade da afecção. Em geral, o osso aqui pode se tornar um pouquinho mais fino em comparação ao resto da calota craniana. Em relação agora ao manejo e a conduta dos cistos, a recomendação que a gente tem é a gente não vai fazer nenhum tratamento, a menos que ele tenha efeito de massa ou apresente sintomas, esses sintomas sejam realmente justificados pelo cisto. Mais especificamente dos sintomas, ainda é controverso a questão de indicação de tratamento para pacientes que têm cisto aracnoide e têm epilepsia, ou que têm o cisto aracnoide e têm como sintoma isolado cefaleia. Quando é um achado incidental, a orientação é fazer um segmento com uma nova imagem de 6 a 8 meses após, para descartar o crescimento do cisto. Naqueles que evoluem com efeito de massa ou sintomas associados, como, por exemplo, hidrocefalia, aí então está indicado o tratamento. Aqui eu coloquei uma tabela para mostrar as formas de tratamento que a gente tem. Aqui são os procedimentos e algumas vantagens e desvantagens. O primeiro seria a drenagem com agulha, em geral não recomendado, porque apesar de ser rápido e fácil, tem alta taxa de recorrência de déficit neurológico. A segunda, que era o tratamento considerado padrão ouro, é a craniotomia, a microcirurgia com excisão do cisto. E agora, um tratamento que vem se tornando cada vez mais tido como escolha é a fenestração endoscópica do cisto. Eu vou comentar a respeito dos tratamentos agora mais no próximo slide, a respeito do local do cisto e o tratamento de escolha. Mas a gente deve saber que a fenestração endoscópica tem surgido como a principal opção. E também o shunt, passagem de DVP, como um tratamento definitivo de baixa mortalidade, mas que torna o paciente shunt dependente, né? Se acrescenta uma morbidade na vida do paciente. Aqui só um detalhe técnico a respeito da fenestração endoscópica do cisto. Recomendado uma abertura mínima, né, da estomia de 10 a 15 milímetros, fazendo a remoção da parede do cisto. Aqui só uma foto para exemplificar a cirurgia endoscópica. E agora falar um pouquinho da especificidade e tratamento dos cistos de cada localização e um resumo da aula. Então, em geral, a gente terá cistos dividido em 4 localizações principais: fossa média, supracelular, interhemisférico e quadrigeminal. Especificamente dos de fossa média, representam de 50 a 65% dos cistos. E a gente tem que lembrar aquela classificação de Gallacy, tipo 1,
ponta do temporal, tipo 2 pegando fissura silviana e tipo 3 sendo efeito de massa com deslocamento do lobo temporal, do lobo frontal, parietal e também desvio de linha média. O tratamento de escolha aqui tende a ser a fenestração endoscópica. Na falha, por recorrência do cisto ou persistência dos sintomas, então indicada a craniotomia, microcirurgia com excisão do cisto, ou um shunt. A fenestração ainda é controversa e alguns autores acabam indicando craniotomia nesses casos. Nos cistos supracelares, principalmente aqueles próximos ao terceiro ventrículo, ele é o mais associado à hidrocefalia, e o tratamento de escolha nesses cistos é a fenestração endoscópica, e a fenestração é feita entre ambos os ventrículos, mais as cisternas basais. Então é feita uma ventrículo-cisto-cisternotomia, para ter as menores taxas de recorrência. Nos cistos interhemisféricos, a gente vai ter dois tipos, os parasagitais e os de linha média. Nos parasagitais, o tratamento de escolha é, então, a microcirurgia por craniotomia, feita a excisão do cisto. E os de linha média, em geral, são os cistos que podem ser complexos, multiloculados, ou na teta do terceiro ventrículo. É feita a terceiro VT, com a fenestração endoscópica do cisto e das septações do cisto. E, por último, o cisto de localização quadrigeminal, que são os cistos mais raros, tem como tratamento de escolha também a fenestração endoscópica, fazendo uma terceira ventriculostomia, mais uma ventriculocistostomia. E era isso que eu tinha para falar sobre cisto aracnoide hoje.